Posso ir? Posso ir? Eu sempre acho engraçado. Mas hoje não vai ter introdução, não. Bem-vindos ao TigPov, onde a gente vamos de novo. Eu falo que eu não vou fazer introdução e eu sempre faço, né? Eu não consigo não ser apresentador. Bem-vindos ao TigPov, onde a gente recebe nossos amigos para dividir com a gente o nosso ponto de vista. E hoje a gente recebe Luísa Barcelos, minha amiga, uma das empresárias que eu mais admiro, que tem uma das marcas mais duradouras, mais consistentes da história da moda brasileira, criativa, intensa, como a gente gosta. Bem-vinda! Muito obrigada. Ô, Marco, eu fico tão feliz porque a gente realmente criou uma relação completamente diferente. Eu amo, né? Não só o Marco, eu amo a TIG. Eu tenho uma admiração intensa pelo trabalho de vocês. Eu acho que um dos trabalhos mais criativos da moda brasileira. Eu acho Obrigado. que traz novidades sempre, mas com uma identidade muito única e cada dia eu amo mais. Eu acho que também é muito sobre arriscar, que eu acho que é o que a gente tem em comum, muito. Eu acho que sem risco a gente não tem crescimento, né? Com certeza, assim. E mais na moda, né? E É, fazer coisa bonita, a gente precisa ter muita coragem. muita Muita coragem. coragem. E a moda é feita de novidade, né? Então, assim, se a gente não arrisca, se a gente não tenta sair dessa zona de conforto do que todo mundo já tá fazendo, a gente fica estagnado, né? Com certeza, Eu tô com aqui me certeza. segurando pra não te chamar de Marcinha. Mas Posso revelar esse segredo? pode contar para quem tem dois nomes que não combinam, né, Marco? São dois nomes que eu falo, né? E eu adoro isso, né? Porque a Luísa pode ser a chata e a Marcinha vai ser sempre a legal. Exato, exato. A Luísa, pra quem não sabe, também chama Márcia, e daí todo mundo é conhecido como Marcinha. Daí é muito engraçado, porque quando a gente tá fazendo os trabalhos, a Marcinha tá chegando, daí todo mundo assim, mas quem é Marcinha? A gente fala dela, obviamente, como a dona da marca, mas é outra pessoa? Não, a Marcinha também é a Luísa Barcelos. Marcinha, queria começar o nosso papo falando um pouco, obviamente, da história da marca, que começou lá atrás, com a sua mãe, Dona Dorinha, que você ama, né? E você tem orgulho de exaltar isso, porque realmente eu acho que é um pouco da alma, vocês tentam manter isso, mas isso foi mudando ao longo do tempo, essa marca que era mais artesanal, para uma marca grande, nacional, obviamente com uma estrutura de empresa maior. Então, queria que você contasse um pouco como que foi esse processo ao longo dos 35 anos, né? Se eu não me engano. São 30, esse ano fez 36, dia 31 de maio, fez 36 anos a marca, né? E é uma mudança, né? Acho que são muitas histórias, né? A gente gosta muito de falar isso, assim. Eu acho que a marca já passou por várias etapas, né? A gente começou com varejo, aí depois a gente foi para o atacado, depois a gente foi para as lojas próprias, aí a gente foi para as franquias e multimarcas, né? Então a gente foi construindo etapas, mas o que eu acho que é o mais legal da nossa história é que a gente sempre foi guiado pelos nossos valores, e são valores familiares mesmo, assim, né? A mamãe criou a Luísa Barcelos numa necessidade. Ela já tinha 15 anos que ela não trabalhava mais, mas ela era filha de um grande. Meu avô era uma das pessoas que eu admiro muito também. Ele foi exatamente fora da curva, um grande empreendedor, né? E ele também não enxergava problema, ele sempre enxergava uma solução, né? Onde tinha. Então, lá a gente tem uma cultura muito que era da família da minha mãe, muito forte, que ela sempre falou assim, que troca a palavra problema por desafio. Uhum. Né? Então, quando a gente tem um problema, fala desafio. Sim, muda tudo. Muda por completo. Isso é uma coisa que a gente tem de cultura grande lá na empresa. E meu avô era assim, né? Então, por exemplo, só um caso engraçado que vai para vocês entenderem um pouco, né, de onde é a raiz da minha mãe, como ela pensava, tinha muito a ver. Meu avô, ele exportava café há mais de 80 anos atrás. E ele comprou uma máquina italiana para melhorar o café dele, a torra do café dele. Quando essa máquina chegou na cidade deles, a Força e Luz não dava conta de ligar a máquina. Cara, E ele foi lá e criou uma Força e Luz. Ele foi lá e fez uma. o problema virou desafio. É, entendeu? Então, assim, mamãe sempre foi nisso. E quando meu pai adoeceu, ela ia montar, ela estava na fase que ela fazia os casamentos das minhas primas, que ela era muito boa dessas coisas de Ela decoração, tinha uma essência mais criativa, né? Como total. você. Sempre teve. E aí ela estava fazendo o enxoval completo das minhas primas, a festa, a escolha das flores, a escolha do buffet. Então ela sempre teve isso, estava nessa fase. E era uma pessoa que conhecia tudo, assim. Se você perguntasse, eu preciso disso, ela sabia onde tinha, quantas oportunidades. Ela sabia tudo, assim, Marcos. Ela era uma pessoa. A gente brincava que ela era um Google ambulante. Tudo que você quisesse achar, ela ia te dar um endereço de onde você ia Você encontrar. puxou isso dela, né? Eu também fuxico bem. Eu gosto muito, eu sou muito curiosa com essas coisas. Eu adoro saber onde tem tudo. Então, é uma coisa que eu também estou muito curiosa, assim. Mamãe também era muito. E aí,
ela estava nessa fase então, quando meu pai adoeceu, ela ia montar uma empresa, justamente fazer evento de casamento. Então, ela ia montar uma empresa de festa de casamento, assim, de decoração de casamento. E aí, ela começou a procurar as coisas da floricultura, de montar, ela amava jardim, arranjo, essas coisas. E aí meu pai falava assim: Dorinha, você já está com 50 anos, por que que você não arruma uma turma de terço para rezar? Porque 50 anos naquela época era outra idade, né, Outra gente? idade. Não sei se você já Completamente. viu no Instagram que mostra atrizes aos 50 anos antigamente e como estão as atrizes, É, artistas de uma forma fora de, geral. Mudou muito, né? muito, era como se minha mãe tivesse hoje 70, começando uma empresa aos 70, assim, eu Sim. tinha certeza disso, assim. E aí ela foi aí ela ia montar isso, estava tudo certo, e aí ela foi num salão de beleza, a pessoa convidou ela para ir numa fábrica de sapato. Ela foi, comprou uma sandália, perguntava para ela: "Que linda essa sandália, de onde é?". Ela falou: "Eu que vendo". Em 6 meses ela vendia a produção inteira, né, acho que pelo bom gosto dela, a coisa crescia também, né, na hora que ela punha. E aí, ela um belo dia ligou para o meu pai e falou: "Ó, acabei de comprar uma fábrica, eu dei um cheque sem cruzar", isso é muito importante, porque essa geração de hoje não sabe nem o que é cheque, quanto mais cheque sem cruzar, né. Então era um cheque que você ia descontar na boca do caixa no banco, aí meu pai teve que desaplicar dinheiro correndo, né, e avisou para o gerente: "Olha, minha mulher agora acabou de dar um cheque, a pessoa tá indo para aí", e ela falou para ele: "Ó, eu não tô confiando, porque eu tô aqui vigiando que eu comprei, você manda o caminhão da sua empresa buscar". E aí papai na época ficou assim: "Ó, quer saber?", papai tinha coisa de autopeça, falou: "Olha", e ela não contou que ele estava doente, falou assim: "Ó, então eu vou deixar o negócio para as meninas, que são 3 mulheres e um menino". Então era como se o Luiz ficasse com o negócio dele, e ele começou a ser nosso grande financiador, então ele pagava, então a empresa só dava lucro, era muito bom, né. Ele Entendi. foi o grande financiador desse começo, porque ele falou assim: "Olha", e meu pai casou aos 44 anos, né, no primeiro casamento. Eu não Então sabia a gente disso. foi criado como se fosse, todo mundo falava que a gente ia ser criado igual a neto, assim, igual avô. Sim, que Porque muda muito, né? meu pai era muito carinhoso com a gente, assim, e ele realmente, a gente curtia essa coisa de família, né, então, Aham. a gente era muito agarrado com isso. Como ele era mais velho, a gente sabia que a gente ia ter pouco tempo com ele, né, isso a gente foi treinado desde jovem. Então a gente fazia questão de viajar, então nossas férias eram sempre juntas, e hoje eu mantenho isso, né, meus meninos também estão sempre com a gente, então, a gente tem muito isso, assim, de uma família bem mineirinha mesmo, que gosta de É, estar junto, assim. vocês mantêm essa característica Mantemos, até hoje até no hoje, business de vocês, né? também. Então eu acho muito legal também essa estrutura. Parece que sua mãe fez de caso pensado, né? Uhum. 4 filhos ali que cada um é um alicerce, cada um é uma coluna, né, dessa casa que a É. Luísa Barcelos até hoje, É, né? e a Luísa Barcelos é tão engraçada, assim, quando a mamãe faleceu, né, e que a gente ia ficar sem ela na empresa, porque ela acabava que tinha uma palavra final, assim. A gente já estava com ela desde o começo, assim, nós mulheres começamos muito cedo junto com ela, ajudando, mas quando o Luiz veio também para o financeiro, depois que meu pai faleceu, a gente acabou vendendo a empresa dele e ficamos só com a Luísa mesmo. E aí o Luiz, que é o mais novo, veio também, e a gente sempre teve essa característica de cuidados, assim, com parceria, sabe, Marco? É muito diferente, assim, a gente tem muito valores éticos, assim. Eu acho que é um valor muito da nossa família, assim. Meu pai era uma das pessoas mais éticas que eu conheci na minha vida. E isso também, a gente também é muito exigente com ética, sabe? É, E a gente sempre falou que a gente nunca vai querer ganhar empurrando o outro. A gente quer sempre sim, ganhando junto. Então a Luísa Barcelos tem uma verdade. essência de cuidar do entorno também, de todas as parcerias, né? Sim. Tanto de multimarca, quanto dos franqueados, quanto dos nossos fornecedores, dos nossos funcionários. A gente tem muito isso, assim. Eu acho que essa cultura, ela só é possível se preservar quando é uma empresa familiar. Você acha que essa característica de ser uma empresa familiar que possibilita essa manutenção desses valores faz diferença de vocês, depois de 35 anos, ainda estarem em crescimento? É, eu acho que faz uma diferença, Marco, mas desde que ela seja real, né. Uhum, Eu acho que é uma cultura que porque realmente são os nossos valores que a gente realmente acredita. Eu acho que uhum, quando a gente quer inventar uma cultura, né, a gente não acredita numa cultura que é inventada, a gente acredita realmente no que realmente é a nossa verdade, né. uhum, Eu acho que o que a gente diferencia muito no mercado, porque isso faz parte da nossa verdade, o que a gente realmente acredita. uhum. A gente jamais Meu pai sempre falou isso, né, que a gente tinha que dormir bem. Então que fizesse Com todos os negócios que a gente fizesse. Exato. Não adianta nada você conquistar o mundo e dormir, preocupado, com problemas que o teu próprio comportamento como empresário causa. E você contou uma história que eu achei maravilhosa, que eu não sabia, que do teu avô de trazer a máquina. Foi seu avô ou foi seu Foi meu pai? avô. Foi seu avô de trazer a máquina do café que não tinha nem energia.
E eu imagino que vocês, como empresários, nesse contexto familiar, devem ter tido os momentos de que não tinha energia. Depois de Ixi. 35 anos. Como que vocês passaram? Você lembra de alguns momentos que foram muito difíceis? Eu sei que a pandemia para todo mundo foi muito difícil, mas como foi essa, assim, as resoluções desses problemas ao longo dos trinta e A cinco gente já anos? passou vários, né, assim, a gente já passou por várias etapas, né, várias etapas de economia diferente desse país, né, eu acho que a resiliência é muito uma palavra muito forte dentro do mercado de moda, eu acho que Muito hã? difícil. Só sobrevive quem é muito resiliente e tem muita Muito, vontade de fazer muito, acontecer. e acho que isso traz do amor ao negócio, né, então Sim. quando a gente de moda, tem que amar muito, né, então acho que também está muito ligado a isso. Então ó, a gente já passou um plano, que era plano Collor, junto com aquela eu esqueci o nome dela, que eles pegaram numa quinta-feira, eles fecharam um banco, e aí na segunda-feira quando eles abriram, eles pegaram o dinheiro de todo mundo tinha 50, tá, Marco? Só que olha como é que é as nossas verdades, assim. Então o banco fechou numa quinta e na sexta era dia de pagamento dos funcionários. Mamãe desesperou porque ela não ia ter dinheiro, a gente não conseguia sacar dinheiro para ir pagar os funcionários. Minha mãe, na mesma hora, Você lembra quantos funcionários tinham na época? já devia ter quase perto de uns 100 Que é funcionários já. bastante. É, Já é uma marca marca. relativamente E grande. aí, mamãe foi, o que que ela fez? Pegou, foi lá nos meus tios, que eram donos de empresa de ônibus, que o ônibus estava circulando, ainda era dinheiro que pagava ônibus, Aham. pegou o dinheiro para fazer o pagamento da folha. E aí, só que eu lembro que quando voltou o banco a abrir na segunda-feira, o dinheiro que estava preso eu conseguiria pagar meus funcionários, mas só que mamãe tinha pegado dinheiro com meus tios. Então, os 50 que todo mundo tinha, nós já não tínhamos mais 50. A Sim. gente tinha menos 13, que era o valor do salário. Então, era sempre esse pensamento: a gente tem que cuidar das pessoas, né? Então, a gente nunca pagou nenhum título atrasado, a gente nunca pagou um funcionário atrasado. Então, a gente tem isso desde muito cedo. Então, é os valores éticos que a gente tem. Então, essa foi uma etapa muito difícil, assim, porque a gente ficou desesperado, sem saber o que que a gente ia fazer. Mas a mamãe sempre falou assim, ó: nós nunca dependemos de plano de governo, de nada. A força aqui sempre foi no trabalho. Então, com a nossa força de trabalho, a gente vai vencer mais essa etapa, né? Eu lembro também outra coisa muito interessante, quando a gente veio para São Paulo, fazer a primeira feira de São Paulo, que mamãe me pôs para ligar. Feira, para quem não é Então, tanto do mercado é, da moda, é quando você você recebe os lojistas, monta, você lança uma coleção para apresentar para os lojistas lojistas antecipada, antecipado, para eles isso. fazerem as compras e quando for lançar na tua loja própria, também isso ser distribuído em outras lojas ao longo do Brasil. É. Você possibilita que a marca esteja presente em lugares que não necessariamente tem a loja própria, que são as É. famosas multimarcas, né? Marcas, isso, que elas vêm para comprar, né? Então tinha a feira grande, duas feiras grandes aqui, que era a Francal, Coromoda, uma era em julho, outra em janeiro, e tinha a paralela, que era para as empresas menores, de marcas mais pequenas, né? Marcas de moda menores mesmo, assim. E aí, mamãe pôs eu para ligar para essa feira, que era no Hotel Danúbio, ligava todos os dias, porque já tinham vendido todos os espaços da feira. Ela punha para ligar todos os dias pro cara, chamava Seu Júlio, pedindo para ele um instante. Ah, não teve uma desistência? Não, minha filha, não teve uma desistência. Aí no fim, acho que ele cansou, porque eu ligava todos os dias de verdade. Ele falou: Ó, deixa eu te falar, tem um quartinho aqui que eu nem alugo, que é 3 por 3. Se você quiser vir, eu te alugo ele. E era um quartinho de um hotel, gente, olha como é que era engraçado. Era um hotel tão antigo que era um quartinho de motorista, que as pessoas vinham e os motoristas Aham, ficavam no mesmo hotel. esperando ali. Dos motoristas que hospedavam dos hóspedes, e tinha o quarto que também, os motoristas que traziam as pessoas do interior. E aí, nós alugamos esse quarto para a feira, e a gente veio com sapatos, a gente não raciocinou muito, assim, acho que a ingenuidade, isso eu gosto muito de preservar, sabe, Marco? Aham. Aquela ingenuidade do começo, eu acho uma coisa sensacional, assim, porque ela te permite ter coragem, assim, de várias coisas. Então a gente veio sem saber de nada, viemos com o sapato, Marco. Na hora que a gente chegou, as pessoas tiravam todos os móveis do quarto de hotel, vinha com o arquiteto montando Uma coisa estande, chiquérrima. chiquérrima, e a gente não tinha nada. Aí a mamãe falou: não, gente, então vamos embora, porque vocês não precisam passar por isso, minhas filhas. Eu falei: mãe, já que nós viemos, agora. Bora pra dentro. E foi a minha primeira coleção, como estilista da marca, Aham. e a primeira coleção pro atacado, a gente fazia varejo. E aí, Marco, foi tão engraçado que eu vi as pessoas tirando o colchão dos quartos. Eu falei: não, as prateleiras minhas vai ser esses colchão. Aí eu peguei e fiz uma prateleira assim, com os colchões, empilhei, pus mais uma assim. Empilhou. Empilhei. Então já tinha umas prateleiras para expor meus sapatos. Já E aí resolveu o desafio, o problema virou virou desafio. desafio. A mamãe foi lá, na Elisa Ateniense,
que é uma marca que tá até hoje, De que bolsas, né? bolsas maravilhosa, amiga nossa. Ela tinha trago tanto veludo que mamãe pediu veludo emprestado para ela, preto, nós forramos, tá? E aí, Que à noite, maravilha. mamãe acordou 4 horas da manhã para comprar a flor. Onde você acha que ela foi comprar a flor em São Paulo 4 horas da manhã? No cemitério, mano. Então, eram esses raciocínios rápidos, assim. É, eu acho que são duas características de empresários que conseguem se manter ao longo de muito tempo e resilientes mesmo, essa capacidade, né? Eu acho que aí você destacou assim pontos muito cruciais, porque as pessoas esperam, às vezes achando que abrir um negócio, você precisa estar tudo já muito estruturado. Então não. Para começar, só basta ter a coragem, né? E enfrentar, E porque enfrentar os desafios. Porque se você for esperar tudo tá perfeito, nunca vai estar para o próximo passo, né? Então, assim, naquele momento era começar um stand para vender. Hoje são outros desafios, mas existem os é, desafios, né? e todos são parecidos, assim, é tão engraçado, e como, eu acho que o que diferencia é como você resolve os E desafios, né? pensar rápido. Pensar rápido eu também acho uma característica fundamental, assim, de não ficar. Eu acho que, se eu não me engano, foi a Marcela Tranchesi que eu ouvi falando isso da mãe dela na época, que assim, é, tem que ser assim. O problema tem que se resolver rápido, porque se você demora, aquele problema te engole, né? Com certeza. E outra coisa que a gente também tem de característica era muito engraçado. Nessa mesma feira, Marco, a mamãe veio para a feira grande, encontrava as mulheres e falava assim: vocês já foram no Hotel Danúbio? Tem uma marca maravilhosa, porque ela falava que ela era lojista e ela mesma fez a propaganda da Luísa Barcelos, né? E a gente nunca agarrou no problema. Agora, errar 2 vezes não dá. Aham, Isso era uma com coisa que a mamãe sempre certeza. falava, né? A Aham, gente vive de errar, mas a gente não erra 2 vezes. sim, Corrige a rota rápido, né? E grava para você não errar de novo, não repete o mesmo erro, né? Faz exato. ele de aprendizado. E a gente vai estar sempre errando, mas errando coisas novas, sabe? Eu acho que novos desafios. Então, eu acho que é uma coisa que a gente também cuida muito, assim, Com né? certeza. E eu acho que desafio é um negócio na moda brasileira que não tem como fugir, né? Porque a gente é um mercado muito novo, que ainda não é estruturado, ele é muito volátil, a nossa economia não é uma economia que proporciona muita segurança. é, E houve uma evolução, né? Eu acho que desde os anos 90, tem um documentário que eu acabei de assistir, que é da Vogue americana, que fala como os anos 90 eles moldaram o mundo que a gente tá hoje. Então, muitas mudanças. A internet, 1 milhão de coisas mudando, né? A gente teve uma mudança de economia, plano real. Como que você tem essa memória da Luísa Barcelos acompanhando todas essas mudanças, assim, como eram esses momentos de tipo, isso aqui tá mudando. Vocês acham que vocês antecipavam? Vocês acham que vocês se viam quando aquilo tudo Não, acontecia? a gente antecipava, Marco. Então foi muito interessante. Eu vou te contar como surgiu a história de influenciadora na marca Luísa Barcelos. A gente foi a primeira marca a trabalhar com essa a parte de influência. E eu vou te falar quanto que eu senti dessa mudança e que eu acho que também vai vir com uma nova transformação, assim. Da mesma forma que a gente tem a internet chegando, né? Eu lembro direitinho, a gente não tinha internet, né? Ainda quando a internet chegou no país, eu tinha certeza da mudança. Eu sei que olha como é que a gente faz ligações tão que às vezes não é uma ligação tão imediata, mas que a gente, quando a gente é criativo, a gente consegue perceber, não sei como. Eu estava grávida do meu filho, do Luiz Felipe. O Luiz Felipe tem hoje 22, vai fazer 23 anos. Foi logo que a internet estava chegando. A gente montou um grupo na internet para conversar, que eram mães que estavam grávidas, que era um chá. Eu não lembro como é que era. Depois já me falaram que era ICQ, alguma coisa. Eu acho que era o ICQ na época. Entendeu? Então, foi logo que começou a internet de escada, a gente juntou mães que a gente trocava experiências da primeira gravidez. E aí não vou esquecer nunca que tinha uma brasileira morando na Austrália, nesse grupo, que ela tinha separado. Então nós juntamos aqui para ajudá-la a voltar para o Brasil e conseguir trazer o filho que o marido não queria deixar. Marco, ali eu tinha certeza que o mundo ia ser transformado, assim. E a gente tinha uma agência de publicidade muito grande que trabalhava com a gente e que as campanhas todas vinham para a gente, como era sempre uma inspiração de uma campanha internacional. E aquilo começou a me incomodar. Falei, gente, a Tal e qual, né? internet Cópia, vamos copiar. era. E eu falei, Era gente, uma, era as uma marcas cultura. vão chegar no Brasil, a internet vai trazer esse olhar para todo mundo. Quem não tinha vai conseguir enxergar isso, né? Se eu conversava com a pessoa da Austrália, imagina a moda, como é que ia A chegar? informação, você previu que a Mudar informação tudo. ia chegar muito mais rápido. Muito Então, mais antes rápido. eram as revistas, então as pessoas iam ter acesso que aquilo era uma cópia, É. E eu né? falava, gente, e a revista era uma coisa cara que a gente assinava assim, só quem tinha moda assinava revista internacional.
E eu vou te falar assim, a gente assinava uma, Marco, ia para um escritório que era o representante para poder ter acesso às outras. Então eu Mudou tinha muito. certeza. Hoje no Instagram você entra e tá tudo ali. É. Aí eu falei, vai mudar. E nisso, Marco, foi tão interessante que aí logo depois mamãe faleceu. E aí eu queria mudar a história. Eu falei, gente, eu não aguento mais isso. Eu tive um momento difícil que eu quis até sair da marca, porque eu estava em sofrimento grande, assim, com a perda dela. Eu achava que a marca era ela, Ela era a alma. inicialmente a alma É. daquilo. Acho que ela era E, uma grande inspiração para os filhos, e né? aí eu fiquei meio que perdida. Aí nesse meio tempo, assim, naquela dor do luto, eu tive a ideia de criar uma coleção chamada Essência. E que foi um grande marco, assim. Foi uma grande mudança que a gente fez de antecipação. Aí a gente fez o que chamava Essência. Que cheguei para a Isso você agência. lembra qual ano foi? 2009, eu acho, ou 2008. A marca já tinha. 2008. A marca aí já tinha o quê? Uns 18 anos, né? 2008 isso. E Uhum. aí, Marco, eu cheguei para agência e falei, ó, eu quero fazer essa coleção em Dom Silvério, que é a terra da Dona Dorinha, onde a nossa verdade mais real está. Aí a agência chegou para meus irmãos, falou, olha, marca é status, moda é É, como status. é que você vai voltar pro interior, Vai né? para Você o tem que estar em interior, Paris. você vai fazer uma campanha no interior, numa cidade feia. Nesse dia, eu fechei a minha relação com a agência Agência. e montei uma agência interna. E que hoje, né, o caminho de todo mundo é fazer essa agência interna, né? Que é as Sim, chamadas houses, assim. Se eu total. não tivesse feito isso, Marco, eu não tinha conseguido acompanhar a velocidade que a internet tinha para essa conversa de Instagram, que é diária, para essa conversa. Nenhuma agência ia conseguir fazer isso. É. A gente fez isso em 2008. E aí eu comprei um tanto de Apple e falei, agora eles vão trabalhar sozinhos. Você Que eram concorda? aqueles coloridinhos? Era, aqueles Ah, era todos, era o demais. máximo, né, Sim, assim. E aí, tivemos visionária uma turma demais. jovem e fomos para Dom Velho. É uma campanha linda até hoje, que a gente tem orgulho. Ela não envelheceu, ela tem alma. E aí, a partir daí, todas as nossas coleções têm um tema, que é um conceito que amarra. E aí, nós fizemos uma menina que era uma blogueira na época, mas não era uma blogueira de moda, era uma blogueira que contava para o filho que ela tinha perdido o marido, né? Com 8 meses de gravidez, então ela contava para esse filho que ia nascer ainda, chamava para Francisco, apresentava o pai. E essa menina tinha uma essência, uma escrita tão maravilhosa, ela era tão algo assim, então eu trouxe ela para falar da nossa essência, uma essência mais real. E eu também começava a implicar com as agências, assim, com as mídias que a gente fazia, elas andam muito distante, né? Uhum. A consumidora não entendia, então eu queria uma coisa mais próxima. E trazendo a Cris, a gente já começou com essa história. E aí a Cris montou esse blog para a Francisca, ela tinha também na época, depois ela montou um que chamava Hoje Eu Vou Assim, que foi realmente o primeiro blog de moda, que ela vestia né, ela usou a moda como escapismo da dor, né? Então ela se vestia bonita para parar de sofrer com aquela morte do marido. Sim. E aí eu brinquei com ela assim, põe as marcas, Cris, que eu quero copiar umas roupas suas. Isso E lá aí, quando tava começando tudo de logo depois internet. surgiu o Tassa, surgiu as meninas, e aí a gente já estava preparando, a gente começou a presentear, a história começou com presente. Então foi de uma visão que a gente teve em 2000 eu estava grávida com o Luiz Felipe, nasceu em 2002, né? Então, em Muito antes de 2001, tudo eu comecei a isso. ter essa visão, e a gente, em 2008, começou essa história, já com a agência dentro, essas coisas todas, foi depois da morte da mamãe. Então, acho que foi um Que pouco disso, legal. assim. É, eu vou entrar um pouco melhor na história da influenciadora, que eu acho que é uma característica muito marcante da Luísa Barcelos, mas deixar dois conselhos aí do que você falou. Esse é um movimento que a gente está fazendo aqui na TIG, de fazer a nossa própria agência, porque eu acho que o que faz muita diferença em todos os resultados de uma marca. Então, hoje a TIG tem o próprio stylist, que sou eu que é um stylist interno, a gente tem o nosso próprio videomaker, porque eu acho que faz muita diferença quando você tem uma equipe muito alinhada aos valores da marca. E se rodear de gente jovem. Porque eu acho que uma marca no Brasil, se você pensar há 15 anos atrás, as marcas que eram relevantes hoje já Não existe sumiram, mais. principalmente na roupa, né? Porque eu Uhum. acho que a roupa ela envelhece mais rápido. Então, são duas dicas, eu acho que aí para todos os empresários, estruturem uma equipe interna e, e se rodeiem de jovens, tragam talentos jovens e escutem esses talentos, A né? gente sempre tá, a gente tá sempre dentro da nossa equipe, eu faço questão de ter uma turma jovem sempre, assim. Senão você não, Tem não a gente da acompanha. faculdade, tem gente de várias etapas da vida que eu acho que a gente acho que faz bem para alma. Mas uma coisa que a gente também tem de cultura, você sabe muito bem disso, né? A gente cria parcerias com as pessoas, para as pessoas viverem a nossa verdade, né, Você Marco? cuida do Assim, material humano, que eu acho que todo é em o volta. maior bem que uma marca pode ter.
Se as pessoas trabalham felizes, elas entregam. E é uma cultura totalmente na contramão do que as pessoas acham, né? Que as pessoas acham que as pessoas têm que ter medo, que as pessoas têm que ter esse respeito, elas têm que trabalhar sob pressão. E eu também acredito, a gente acredita, né? A É, gente e a tem isso gente em muda. comum. Eu não mudo, por exemplo, a gente, nossas campanhas, você sabe muito bem disso, assim, quem tá com a É um gente tá sempre, banquete, as né? pessoas ficam chocadas quando É, elas mas chegam. não é só isso, assim, as pessoas também, né, Marco? Assim, eu Exato. não abro mão de quem tá com a gente. Então, eu faço questão de estar apresentando a nossa essência para as pessoas cuidarem E como a nos gente mínimos cuida. detalhes, então na escolha É, do catering, você faz daquilo um momento especial, você dá um presente, você escreve uma carta, você faz reuniões participativas. Eu acho que realmente faz muita diferença quando as pessoas trabalham felizes. E eu acho que uma coisa marcante também da Luísa são as campanhas, né? As é. campanhas são sempre muito especiais, você não banaliza, né? Hoje você deve fazer o quê? 12 campanhas por ano. É. E como, assim, você falou lá de trás dessa campanha que você fez na cidade da tua mãe, e como foi esse processo de melhorar cada vez mais, investir cada vez mais? As campanhas são um acontecimento da Luísa Barcelos, É, o né? que que a gente faz assim? Então a gente começa a entender que a gente precisa ter imagens fortes também, né? E valores fortes sendo mostrados nessas imagens. Então, quando a gente tem o tema da coleção, é um tema que a gente junta, que é a tendência de comportamento quase, mas a gente fala que que é o nosso sentimento. A gente junta o time inteiro para fazer a jornada da nossa consumidora, porque eu acho que o foco hoje nosso está todo voltado ao que a nossa consumidora espera da gente e o que ela nem espera, né? O que ela nem imagina também, porque a gente também tem que levantar o sonho, o desejo dela, né? Então, a gente tem que fazer essa jornada. A gente faz, primeiro, a gente tem um respeito enorme pela nossa consumidora. Então, o que que é fazer a jornada? A gente vai entender onde que ela está indo, que momento que ela está vivendo, o que ela está passando com o Um momento momento de mundo, de né? mundo inteiro que ela está passando, quais países que ela gostaria de viajar agora, quais são os países que ela não foi ainda. A gente brinca muito com isso. São perguntas que a gente vai fazendo junto com o estilo inteiro. E outra coisa que a gente também faz, qual que é o sentimento do nosso time interno? O que que elas estão passando, o que que nós estamos vivendo, o que que o mundo está trazendo. Então a gente vai pensando tudo isso para gerar o tema. Aí a equipe, todo mundo gosta de participar, né, Marco? Então a gente põe a equipe Sim. inteira, cada um apresenta um tema dentro dessa conversa depois. Todo mundo apresenta e em conjunto a gente escolhe o tema e aí a gente faz o manifesto. Eu acho que não existe nada sem um manifesto muito forte, que ele tem que ser muito verdadeiro, que na hora que a pessoa lê o manifesto, todo mundo se sente nele, assim, a equipe inteira, o time sente nele. É um manifesto, é um texto, É né, um que você texto, faz para faz toda a coleção, que traduz a essência, né? O essência, o conceito, sentimento. o sentimento todo que a gente vai Uhum. fazendo aquela coleção, que quando a gente vai ter a conversa com o Marco, quando a gente vai ter a conversa com o Lucão, com todas as pessoas que vão participar das campanhas, eles precisam também. E aí aí a gente já está a parte interna, aí vem a contribuição externa. A gente também está muito aberto a escutar a contribuição externa dos nossos parceiros, que eu acho que quanto a gente faz junto, a gente faz 1000 vezes melhor. Mil vezes melhor. Hã? Assim, as nossas campanhas, de fato, as nossas, eu falo que eu já me sinto Com parte certeza, e a de nossa casa, mesmo, assim. faz muita diferença. Você tem algumas campanhas favoritas que marcaram Tem você? várias, assim. Essa da Cris foi uma que marcou, né? A gente já fez quase todas as collabs E das as influenciadoras, influenciadoras todas, todas. nós já fizemos com todas. E o que eu acho mais legal é que a gente consegue trazer uma personalidade própria, mas que elas também se sintam, que a gente mudou elas um pouco também, né? Por mais que a gente mantenha a essência delas, a gente deixa elas sentirem que elas estão mais bonitas ainda, né? É que elas Elas são parte daquele faz processo criativo. tudo. Você faz elas se sentirem como estrelas mesmo, Mesmo. né? E Você aí, faz o mais questão legal é que a disso. gente brinca muito, a gente quer deixar elas se sentirem bonita, né? Eu acho que quando a gente pensa muito em deixar a mulher bonita, né? A gente precisa deixar a mulher bonita. E para deixar a mulher bonita, a gente precisa deixar que ela Tá se sinta, feliz. é, que ela se Concordo. encontre, que ela não esteja, ela não se deixa de achar que não é ela, né? Sim, Então a gente sim. faz muito isso, deixa ela feliz e linda, assim. Mas eu imagino e eu sei que nem sempre E foi tem várias assim. estratégias também, né? É, Claro. que tem um fator aí que eu acho que pega muito, que são os egos, né? Tanto dos profissionais quanto às vezes dos talentos da campanha. Eu acho que a gente até se encontrou no momento que você estava um pouco até avessa a Total. fazer campanhas, né? Isso É. foi, obviamente, acho que foi uma Eu marca tinha muito desistido, longa. né? Eu já tinha Eu desistido já tinha desistido de fazer campanha aqui em por São conta muito Paulo. dos egos, né? Eu sofria muito. Eu vinha pra cá e eu via uma disputa, e as pessoas não trabalhavam no set em conjunto, assim. Era uma disputa de fotógrafo com quem estava começando em vídeo, né? Então, e eu falava, gente, tá todo mundo em No trabalho mesmo no mesma coisa, com o propósito. mesmo propósito, buscar. Como é que é isso, assim? Então, eu sofria muito quando eu vinha para São Paulo. E aí teve uma campanha que eu sofri muito, fiquei muito triste, saí daqui, assim, arrasada, assim, como é que podia acontecer aquilo,
num ambiente que era para ser saudável, feliz, gente Criativo, bonita. gostoso, né? E eu voltei e falei, olha, nunca mais eu faço campanha em São Paulo. Eu escrevi isso para mim, falei que nunca mais eu fazia. E aí voltamos a Você fazer. mineirinha, com aquela coisa de vontade de cuidar, de E fazer. eu falava, Que é muito gente. diferente o jeito É. do mineiro, né? E aí, quando a gente voltou a fazer em São Paulo, né, o Marco que me convenceu. Não, nós vamos fazer. O Marco fez em Belo Horizonte, aí ele falou assim: não, nós vamos fazer em São Paulo, te prometo. E aí eu falei: ó, então eu vou levar a nossa cultura, como é que eu vou fazer isso? E aí eu pensei: gente, eu não tenho que estar falando mal das pessoas, eu tenho que mostrar o outro lado, eles não sabem viver o outro lado. Então a gente trouxe justamente isso: eu vou trazer um lado Verdade. carinhoso, É de verdade. cuidar das pessoas, mostrar uma outra forma de trabalhar. E hoje eu acho que as pessoas sentem isso, assim. Todo mundo trabalha muito feliz e E não ama tem, a gente, trabalhar para não, e vou Luísa te falar, Barcelos. 4 horas da tarde a gente acaba os É, ensaios, né? é E assim, muito a gente acabava de gostoso. ensaiar era 8, 9 horas da noite. Então, quer dizer, quando a gente faz esse ambiente saudável, feliz, sem ego, e todo mundo levantando o resultado, porque o resultado é de todos, entendeu? Eu acho que É. eu falo assim, gente, até a Soninha ali, o Que resultado é é a dela, nossa né? manicure, Manicure, ela a se Soninha sente. também faz parte, todo mundo que tá ali, não É tem verdade. diferença. O cara que pegou a luz e pôs, carregou o sofá, todo mundo ali faz parte desse trabalho. É Então, verdade. todo mundo tem que estar sentindo junto, um grande time de Não, e verdade. é o que faz muito a diferença e cada vez mais as campanhas são mais felizes e mais E leves. lindas, né? E eu fico orgulhosa, Lindas, eu saio daqui lindas e feliz, assim. lindas. E assim, eu venho pra campanha muito mais pra curtir, de ver coisa bonita, assim, porque parece que tem assim um maestro que ela acontece assim, ó. E eu acho que E tem todo uma. mundo, né, Marco? Assim, É, todo mundo se envolve, eu acho que tem todo uma mundo. característica muito também forte sua, que você deixa as pessoas trabalharem, você Uhum. confia nos profissionais, você fica ali quase que, tipo, Não, eu ia até. recuada. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: monta um time forte, né? Investe. Mostra suas características, mostra seus valores, sua cultura, né? Então eu fiz isso. Eu fiz esse treinamento inteiro de cultura. Na hora que eu termino, não é dar um bombom, né? Não. Não é É muito escrever uma além disso, é carta. É verdade. uma verdade pura de contar. Você trabalhou, foi desgastante, é um dia pesado, né? Então eu vou adoçar a sua boca. De um É, jeito, mas nos né? detalhes você passa Então a isso. gente passa isso tudo, mostra que aí todo mundo vai querer entregar o melhor, né? É, Então acho que é isso é um muito disso, fato. assim, hoje todo mundo já conhece a nossa É. cultura, nossos valores, o que a gente espera, e todo mundo trabalha se dando o máximo, assim, acho que todo mundo quer dar o máximo ali. Sim, eu tenho 16 anos de moda, isso é um pouco inédito, isso é um pouco diferente. É algo que eu também tento colocar, depois de ver você fazendo isso nas minhas campanhas, de fazer as pessoas trabalharem felizes, porque não é sobre o cachê, porque eu já vi campanhas que tá todo mundo ganhando super bem, mas as pessoas estão tensas, não vem a hora daquilo terminar, e é triste, né? Não, é isso, deixa eu te falar, é o resultado de todo mundo, né? Todo mundo sair dali e ver que linda que a campanha ficou, você imagina que Não. não, e cada dia elas estão Você mais quer, e você lindas. quer voltar de novo e quer fazer mais bonito. Bonito, E aham, e é todo muito mundo. inteligente, é inteligente. É. Mais do que carinhoso, que é também, porque isso está no valor, isso é inerente. Eu acho que também é inteligente tratar as pessoas bem, né? É. Eu não sei fazer diferente, sabe, Marco? Assim, É, eu você acho nem que eu nasci para, conseguiria. eu não conseguiria, assim, eu gosto de cuidar de pessoas. A gente brinca muito que a Luísa é uma marca que, através do sapato, cuida de pessoas, Sim, né? Eu acho que cada funcionário que me chega me contando uma história de uma conquista, valeu meu dia, é valeu todo o meu verdade. esforço. É verdade. E agora eu queria entrar um pouco mais nesse espaço das influenciadoras, que eu acho que foi um movimento que, de fato, você foi a primeira, né, Uhum. a trabalhar com elas. É, enfim, esse é um mercado ainda hoje, né, vive seu auge. Conta mais com mais detalhes, como você falou que lá atrás você já enxergou uma moça que é a É, Cris, né? que é a Cris Guerra. Eu acho, Marca, assim, eu acho que eu fui muito, né, eu acho que é como eu trabalho, como que eu criei metodologia de trabalho para Luísa, assim, né? Porque na minha época não tinha uma faculdade de moda, né? Não tinha essa oportunidade que os meninos, as pessoas jovens têm hoje. Hoje, inclusive, tem mestrado, tem doutorado, tem vários caminhos, né? Cursos fora que estão mais Tudo, acessíveis, né? na minha época não tinha nada disso, então fui criando uma metodologia de trabalho, assim. Então, o jeito que a gente trabalha é muito único e próprio, assim. Então, quando eu consegui enxergar que a consumidora ia mudar o mercado, eu precisava entender o que que a gente precisava fazer. Então, Como foi você a ia se hora. conectar com ela. Como é que eu ia conectar com essa consumidora? Então, o que que a consumidora buscava? A consumidora estava para o mercado de trabalho, né? Todo mundo trabalhando, com pouco tempo
de entender moda, e a gente tinha revista que afastava desse universo. Era Mas uma imagem muito profissional aspiracional, né? demais, Distante. distante, que ela não ia usar no Modelos. dia a dia de trabalho, ela não Sim. conseguia ver isso próximo. Então foi nessa oportunidade que eu comecei a enxergar os 7 estilos, né? Então a gente começou a entender os 7 estilos, que eram isso há anos, né? Uma metodologia de uma inglesa de 50 anos atrás. Então que eu fui entender quem eram as mulheres, qual o estilo cada uma tinha. E dentro disso, eu comecei a trabalhar as influenciadoras, dividindo Que dentro nem desses eram estilos. influenciadoras, né? Eram Não, não eram influenciadoras, eram blogueiras. Mas eram que traziam a proximidade com o algumas nem cliente. Não, blogueiras eram ainda, eram né? mulheres que eu conseguia entender assim, ó, qual que é a mulher mais sensual, que traz essa característica. Eu comecei a entender qual que era a mulher que traz o clássico, qual era a mulher que traz, cada uma trazia a sua verdade, assim, né? Qual que era a que representava os 7 estilos. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que no Brasil a gente tem 3 mais próximos da mulher brasileira, porque a gente tem um país muito grande, né, Marta? Então é muito difícil trabalhar com moda no Continental, Brasil, né? exato. Porque você tem que fazer algo que funcione pro sul, pro nordeste, pro norte, pro E centro-oeste. fora que eu acho que a gente tem uma diversidade que ninguém tem. Então, por exemplo, mulher italiana, você conhece claramente o estilo dela, é muito único, né? A mulher a de Paris também você conhece, né? Assim, Francesa tem, francesa aham, também. A mulher de DNA, né? Paris, aí assim, e são muito fortes, tanto a de Paris quanto a do interior da França, você concorda? Tem muitas características fortes. O Brasil não, é muito diverso, né? Muito, muito. Muito. Então, eu precisava entender. Então, a gente sabe que no Brasil tem 3 mais fortes, mas a gente encontra as 7 Uhum. claramente. Então, nossas coleções, a gente tem essas 3 mais fortes, e a gente tem um pouquinho para cada outro estilo. Então, a gente começou a desenvolver através disso, inclusive quando a gente traz as campanhas, a gente também traz muito essa diversidade das mulheres, né? Sim. Para que cada uma se sintam representada também e tem uma facilidade de uso. Então, quando a gente começou com a influenciadora, a gente começou a usar delas uma ferramenta assim, para facilitar a De vida, conexão de com conexão, para esses facilitar a diversos vida. estilos de Para mulheres. facilitar a vida da minha consumidora, para ela se encontrar que o dia a dia dela, que moda não fosse que trem chato, né? Assim, porque moda era Sim, muito chato para elas. identificável, porque ela estava com mais poder de consumo, mas ela Não precisava precisava se de identificar. ficar, de É, como que ela investia, não ter medo daquilo, né? Então, aproximar da moda. E eu vou te falar, foi uma coisa, assim, um exercício maravilhoso, assim, porque as pessoas que tinham preconceito com a moda começaram a se aproximar com aproximar e mais ver que o naturalidade. tanto que fazia bem, né? Fazia bem realmente, assim. Eu acho que moda não é só uma questão de status, né, Mar? Não, Moda é uma coisa influencia que tudo no nosso não dia a acho, dia. Tanto que você vê hoje, médicas, advogadas, elas até procurando os profissionais, os claro, que na época stylists, não tinha, hoje tem. hoje Na tem. época não tinha. Então eu fiz um trabalho antes de existir e hoje várias contratam também, né? Então É, foi um movimento que eu fui conseguindo acompanhar. Eu acho que é muito que a gente também, uma coisa que a gente tem, Marco, lá que a gente brinca muito é olhar para o outro. sim, Sabe? A gente tem muito esse cuidado de olhar para o outro. Eu brinco com os meus estilos e falo, gente, tudo bem se você quer fazer moda para você, não tem problema. Mas aqui na Luísa, você a gente precisa. faz moda para o outro. A gente É, quer resolver um problema do outro, claro. para o outro, né? É, É isso uma coisa resolve de a parte doação. comercial também, porque nenhuma marca É, vive só de, não. de moda, de aspiração. Acho que a moda tem que estar presente em tudo, senão não gera o desejo. Mas se você faz isso É, descolado do do. negócio. E a gente tem hoje uma responsabilidade, depois que a gente começa com franquia, né? A gente tem hoje mais de 70, acho que 80 lojas de franquias. Eu acho que a gente também tem responsabilidade com o outro, né? O outro Claro, também precisa ganhar dinheiro, né? claro. Lá na Luísa a gente fala, toda a cadeia inteira precisa ganhar. E isso também na pandemia foi também, eu acho que eu achava muito legal as pessoas falar de propósito, né, Marco? Mas na Uhum. pandemia, eu acho que foi assim onde realmente as pessoas entenderam o que que era uma marca de propósito, assim. Sim, E eu acho que as atitudes que diferenciaram a Luísa e fez a Luísa crescer na pandemia foi os nossos valores ficarem claros e explícito para as pessoas, sim. no mercado inteiro. Porque eu lembro que os consultores chegavam na fábrica e todo mundo falava assim: faz caixa. Então, fazer caixa era não pagar ninguém. Era não pagar ninguém, não pagar fornecedor, não pagar ninguém. Isso as consultorias, os conselheiros, né? As pessoas. E demite. Faz a lista de demissão, reduz o quadro. E aí a gente começou a adoecer. Eu e meus irmãos começamos a adoecer e a gente não conseguia tomar providência. A gente está aqui, as pessoas falavam e a gente, as primeiras 2 semanas, nós ficamos assim, sem conseguir mover. E aí, na terceira semana, nós fizemos uma reunião só a gente e a gente tomou uma decisão. Fizemos a conta de quanto que a gente tinha de caixa. Foi uma coisa que eu falo, gente, cuide do caixa da empresa. Viva de salário. Porque a moda, né, tem esses momentos.
vive de salário, vive, a gente sempre foi muito pé no chão, assim, sempre. A gente sempre teve muito valores mineiros, a gente até brinca, né? Cultura mineira também tá bem explícita, assim. Então a gente sempre cuidou muito do caixa da empresa, a gente sempre teve salário. E aí nós demos uma conta de quanto o nosso salário seguraria, nosso Quantos meses, dinheiro né? seguraria tudo. Então a gente tomou a decisão assim: nós não vamos demitir ninguém, nós não vamos deixar de pagar ninguém, pelo contrário, nós vamos pagar todo mundo e nós vamos ajudar todas as pessoas do varejo que não conseguirem pagar, a pagar quando quiserem. E aí a gente não liquidou, a gente não fez liquidação, né, diferente de várias marcas que queimaram os produtos e queimam a loja do interior, porque ela não conseguia ter caixa para pagar. Então a gente não fez isso, a gente dividiu todas as estratégias que a gente tomou, foi pensando em cuidar de pessoas como a nossa cultura e a nossa alma. E isso voltou tudo depois para a gente, né? Quando a gente cuida do outro, voltou tudo pra gente, marca, assim, a Exato. marca cresceu e foi, né, assim, a gente tomou um outro patamar de empresa, foi mais um patamar que a É. gente cresceu, assim, e acho que aí Sim. realmente propósito, mostrou que propósito, que a gente sempre cuidou, né, Eu fez a tenho certeza diferença. que Dorinha teria resolvido isso dessa É, forma. também. E eu lembro muito desse momento, foi uma coisa que eu marquei, e foi ali que eu também comecei a, obviamente, te admirava. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com pessoas e parceiros que a gente admira, mas ficou muito marcante pra mim que a gente começou a trabalhar junto, né, era meio nesse período de Uhum, pandemia, teve a primeira leva, a segunda leva. leva, e você virou pra mim e você falou assim, Marco, agora a gente vai viver, tava todo mundo, né, na fase do moletom, do conforto, você falou assim, agora a gente vai viver um momento de euforia, porque as pessoas é, enfim, estavam retraídas, Vidas. estavam em casa e agora elas vão vir com essa maior vontade de consumir, de ver coisas coloridas e bonitas. E eu lembro muito desse momento, eu falei, não é que a moça é danada? É, eu lembro direitinho que as pessoas não vão fazer moletom, vão fazer roupa de ficar em casa. Eu falei, não. Isso aí as pessoas não querem, porque trazia tristeza, né? Essa lembrança de você ficar sem poder sair, então, não, vamos trazer alegria. Então, acho que foi uma virada mesmo, assim, as pessoas. E realmente foi o que aconteceu. Era um escapismo, todo mundo queria comprar para quando. Era uma esperança, na verdade, você concorda, Marco? Uma esperança que quando acabar, eu vou ter vida Aham, de novo, né? sim, Então, eu acho que a gente trouxe isso e a gente saiu na frente com isso também, assim. E eu é, lembro direitinho, Marco, no dia que fechou, a gente tinha feito uma coleção muito colorida de inverno. Eu acho que também tem alguma coisa que protege, assim, porque não é claro. possível, assim. A gente tinha feito um inverno super colorido que virou a coleção de verão. Então, Aham, quando voltou, a gente tinha é, uma coleção de verão pronta e as fábricas tinham ficado fechadas, né? E as porque pessoas que queriam comprar e ninguém tinha, e a gente tinha. e na moda, isso também é um fator de muito risco sempre para os empresários, né? Que você tem que antecipar o que as pessoas vão querer. Então, assim, quando você lança a coleção para os lojistas e quando você começa o processo de produção, você tem que apostar que No naquele incerto. momento de lançamento as pessoas vão estar querendo aquilo, né? É. E eu falo que é a intuição, né? A gente tem que ter muito lado intuitivo da É gente. que eu acho que é inerente Hã? aos criadores, né? É. Que é o, E aí eu lembro muito assim que às vezes eu achava pejorativo as pessoas. Nossa, você acha que o seu intuitivo que manda, não sei o quê. E aquilo eu fui tratar na terapia, sabe, Marco? Assim, Uhum, porque era uma crítica, inclusive, dos meus irmãos, né? Assim, você tem que ver análise de número, que não sei o quê, não sei o quê, você é muito criativa, não sei o quê, não sei o quê. E eu ficava assim, você lá vai, você olha só o seu lado intuitivo, assim. E aí eu fui contar pro meu psiquiatra, né? Falei, ai, que eu não aguento mais, eu não quero ser mais intuitiva, eu quero ser agora uma pessoa de analítica. número, de não sei o quê. Foi, mas como assim? Aí ele falou assim: deixa eu te falar o que que é intuitivo no seu departamento. Eu falei assim: ó, você já ouviu falar de olho clínico? Os médicos têm olho clínico. E por que que eles têm olho clínico? Porque eles observam o paciente e com o tempo eles vão aprendendo. Então, o seu intuitivo é o olho clínico dos médicos, assim. Então, foi a hora que eu comecei a dar um Maravilhoso. amor à minha intuição, assim. E Então, abraçar isso, acho, e né? feliz, né? Porque não é Feliz. pejorativo, Não, assim. muito pelo Pelo contrário. É isso que contrário. faz a marca se tornar É. cada vez mais relevante à frente do seu E tempo. hoje a gente consegue entender número, mas não Exato. deixa o lado intuitivo fechar, sabe? Eu acho que é os dois juntos, sabe? É os dois Trabalhando. juntos, mas, na minha opinião, que eu também sou do criativo, É, a alma de uma marca de moda, a é, alma de um negócio de moda tem que ser tem. essa, Do essa, risco da essa intuição. ousadia, o Isso. risco da intuição. E você É. tem o radar muito afiado. E, obviamente, você não vai entregar tudo, mas o que está no seu radar hoje, assim? O que você poderia dividir? Porque você também, assim, Eu acho que está num momento de mudança, sabe, Marco? é Acho. Eu acho que a gente vai vir com um momento de mudança. Eu acho que a gente vem com. Acho que existem dois polos, assim,
né? Eu acho que a moda sempre tem um pêndulo assim, né? Vai para um lado, uma turma vai para um lado, uma turma vai para o lado. E eu acho que quando vem as grandes mudanças, sabe? Mexe muito assim. E eu acho que o IA chegando vai mexer, Inteligência artificial, vai. né? Vai mexer muito com as pessoas, assim, vai mudar, e eu acho que mexe. Então, o primeiro impacto que eu sinto é o medo. Eu acho que é o primeiro impacto, né? É daquilo Assusta tomando tanto, conta. conta, me tirando meu espaço, né? Então, muitas pessoas vão ficar nessa posição do medo, outras vão ficar, como eu, assim, alucinada, querendo entrar, entender, né? Então, ela não passa pelo medo, passa pela curiosidade de entender, querer pôr em prática, querer usar da melhor forma, né? Então, eu acho que tem esses dois lados que vão acontecer. Aham. E nisso eu acho, aí essas pessoas que estão com medo, elas vão ter uma coisa, elas vão mais pro nostálgico, assim. Então, acho que vem uma moda nostálgica, vem meio que uma moda buscando um Que é uma conforto zona de de segurança, né? segurança, que você vai buscar o conforto onde você busca na família, nas coisas antigas. Então, você vê a moda voltando com o maximalismo desse olhar vintage, assim. E, ao mesmo tempo, as pessoas do futuro, que já são mais, né, que já acho que são mais ousadas, que vão para o outro caminho, vão buscar umas Aproveitar disso de todas as dessas formas, formas usar de esses recursos, né, da todos inteligência trazendo para a artificial. moda, assim. Então, eu acho que vem e eu acho super legal, porque aí muda a moda de novo. Eu Sim. acho que a moda vai vir para um baque de novo, trazendo, eu acho que vai trazer maximalismo de novo, eu acho que ela volta com outro jeito de novo, assim. Acho que aquela história do minimalismo, dessa coisa, ele tá indo embora Do com Quiet Luxury, né? total. Indo para vir numa coisa de mais essência. É. E toda vez, gente, quando vem isso, as pessoas buscam seus valores, suas essências, suas verdades, assim. Uhum. Então, eu acho que. E busca onde que a gente busca isso? Na nossa casa, no nosso Exato, conforto, né? exato. Então, É, na nossa é, história, né? é, Então, logo no meu comecinho de carreira, eu trabalhava na Vogue Brasil e a Daniela Falcão convocava a Constanza, né, né, papisa da moda nacional, e ela falava muito sobre como a moda é cíclica, né? Então a gente vem sempre do minimalismo para o maximalismo e do medo para a segurança. Isso é uma verdade. Eu com 16 anos de moda e você falando isso, eu acho que é uma verdade. Então, acho que só de saber isso a gente já se antecipa, porque eu também lembro que a gente teve esse momento de euforia pós-pandemia e você já depois falou, não, agora a gente vai se cansar disso. é, E você com propriedade, você, né, eu acho que quando você começou a contratar as influenciadoras, que é algo que se fala muito, eu acho que também é um momento de mercado que a gente vive, tudo é um grande acontecimento, então você vai ali na esquina, existe contrata um fotógrafo, faz uma foto de editorial, e você acompanhou todo né, a profissionalização desse mercado. Acho que na hora das contratações ainda nem era, né? não. Elas nem sabiam como precificar, como fazer. Como você enxerga? Se fala muito sobre qual é o futuro das influenciadoras. Como você enxerga? É polêmico, mas eu acho que é importante. Eu acho que quando a gente perde valor dessa história, eu acho que a influenciadora ela tem um valor que as pessoas querem de proximidade, né? As pessoas, eu acho que é um momento que eu acho que a consumidora é que quem manda no mercado são as consumidoras, né? Não é Elas a que gente, dizem é ela que vão me dizer o o meu que elas papel vão que vai aderir. acontecer. Sem venda não Não tem. tem negócio, né? Então eu acho assim, e quando as influenciadoras vieram, que a gente não tinha negócio, a gente tinha uma coisa que era verdade, foi crescendo, profissionalizou, né? De certa forma profissionalizou. Só que hoje o mercado ficou com valores astronômicos, assim, né? Então Sim, acho que começou foi para um uma outro outra lugar, esfera, né? assim, né? Que Não que. talvez a moda, né? A gente não. Eu falo uma coisa, não, dinheiro não aceita desaforo, Exato. Não que o trabalho né? delas não tenha um valor, Não é tem isso, mas muito porque valor. existem empresas muito maiores, hoje elas vão fazer um trabalho por empresas muito maiores, né? E também é um negócio também, elas também têm uma parte de negócio, né? E hoje eu sinto que a minha consumidora, está buscando uma proximidade de novo, ela está buscando um outro caminho, né? E eu Uhum, acho também que existe uma coisa assim, as minhas clientes percebem que elas aprenderam também, uhum. O que é né? verdadeiro, o que não é. Não, não é só isso, elas aprenderam a moda delas própria. Ah, sim, sim. Sabe, Mar? Elas Então, começaram onde a ela se conhecer busca melhor. melhor.
Eu acho que as influenciadoras trouxeram essa fonte e hoje o papel que a gente tem com a influência é diferente de um papel de venda. A gente tem uma lembrança de moda com as influenciadoras, elas vão muda o papel, né? Elas têm um trabalho muito mais de poder de lembrança da marca, para a marca não ficar esquecida, do que um papel de venda. Então, o papel de venda, Posicionamento, né? posicionamento, e o papel de venda hoje veio para dentro da fábrica, veio para dentro da empresa mesmo. Então, o papel de venda hoje, eu tenho que Time treinar comercial. meu time comercial está muito afiado para esse papel. Então, a gente está tendo essa energia muito forte, que as nossas consultoras, a gente fala que as nossas vendedoras têm que fazer esse papel de apoio aos nossos clientes. O nosso material interno que a gente tem hoje é gigantesco, né? Então, por exemplo, a gente tem comunidade, eu acho que é um outro papel novo. O que eu acho novo é fazer a sua comunidade. Então, o que, que é isso? É cuidar da nossa cliente, já que agora eu preciso ter, e a gente tem essa proximidade, a marca tem a proximidade com a consumidora. Então, a gente tem hoje um jornalzinho para elas, a gente tem uma revista para elas, a gente tem um cuidado maior de Você não mostrar tudo, terceirizar isso para não terceirizar mais. influenciadora, E né? era tão mais fácil, né, Marca? É, Era tão bom pra gente, né? você não tem que se Mas preocupar. tanto que hoje eu preciso estar na rede social, né? Então, inclusive a minha imagem de eu fazer um pouco desse papel. Então, como Óbvio, é você que é eu uma vou ter referência criativa, e né? como é que eu vou trazer a comunidade se eu não estou na comunidade, né? Sim. Então Sim, não tem jeito, né? é. E eu acho que o momento agora é de cuidar da comunidade. Eu acho que a Exato, mudança exato. desse papel que a gente tinha, que a influenciadora fazia bem, nós próprios fazendo, criando a nossa comunidade, trazendo perto. Sim, As pessoas não têm mais medo das marcas, né, Marco? exato. Porque antes a marca era aquela coisa, a marca queria empurrar um produto, né? A gente não quer. Eu Não, a quero gente que quer a que ela minha escolha. cliente, eu quero que ela escolha, eu quero que ela se sinta feliz, que minha marca empodere ela para ela poder fazer o seu caminhar. Porque você Então, cria desculpa, você é, cria uma relação muito mais duradoura. Você não quer claro. que ela compre um sapato uma vez e te esqueça. Você quer que ela, todo mês, sempre que ela precisar, ela tenha essa referência da tua E eu marca, não né? quero que ela sinta um sapato que ela comprou e arrependa, né? Porque ela não sabe como eu usar, por que que eu comprei isso, para que que eu vou fazer, né? Eu não quero isso. Eu quero que Uhum. ela sinta que aquele sapato caminhou na vida dela por muitas temporadas. Então, Sim, eu vou dando dicas para ela daquilo. Então, trago ela para minha comunidade de verdade, assim, né? sim. É, e para de terceirizar, né? Porque você também fica. Eu acho que eu acho que um equilíbrio numa marca ele é muito Uhum. importante. Então você criou sua comunidade, você é uma influência como marca para tua consumidora e você também tem esses parceiros externos com o papel deles, né? Cada um com o seu Com o papel. seu Então, por papel. exemplo, a influenciadora vai estar lembrança de marca, ela fez uma cadeia grande, ela vai falar para muitas pessoas que da marca, não Ela vai falar de vai produto mais. traduzir dentro do estilo Não vai falar dela. mais de produto. A influenciadora não fala mais do produto, né? Porque antes ela falava daquele produto, ela vendia aquele produto, era uma loucura. Não, ela vai falar da marca como um todo, do propósito da marca. De Então, como ela absorve absorve, aquele produto dentro do estilo dela, é, né? É, isso. e com essas mudanças todas, como que você hoje, você pode trabalhar com qualquer influenciadora, você é uma marca grande, mas como que você escolhe esse time? Eu Como acho que que você vai eu escolho muito pensando? pensando no set, eu penso muito na nossa consumidora, quais são os estilos da nossa consumidora. A gente faz sempre pesquisa, tá, Marco? A gente faz sempre pesquisa com as nossas consumidoras, Em sempre. cima de dados, né? Dados, a gente vem com os dados muito, né, de quem elas mais gostam ainda. A gente faz toda a coleção, antes de começar uma campanha, antes de começar a contratação, tem uma pesquisa grande. A gente avalia também o trabalho feito durante todas as entregas que a gente teve, resultado que a gente teve com as influenciadoras durante o tempo. E a gente tem um lado intuitivo dos nossos valores. Né? Então, as pessoas que eu quero perto da marca, as pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos propósitos, que acreditam, porque aí fica mais fácil, né? De verdade, assim. E eu acho que ela também tem que gostar da marca, ela também tem que usar a marca de verdade, né? Não é ela ter, né, assim, pagar para usar minha marca. Não acho que é isso, né? Eu acho que eu quero que as pessoas que estejam realmente, elas têm que usar. A gente faz uma avaliação também de quanto que elas usavam orgânico, Organicamente, que faz muita organicamente. diferença, que na verdade é a mídia mais valiosa, né? É, para a gente entender, assim, se ela realmente usa a marca, né? Então, se ela usa, ela vai usar orgânico, né? Sim. Então, isso também a gente mede. Então, quem está com a gente sabe que realmente usou a marca. A gente tem um trabalho também grande de influenciadoras regionais, né? Que a gente fez um trabalho que é enorme. Todas as nossas franquias Pensando em têm. Brasil, né? Todas têm. Nós trabalhamos localmente com todas elas no Brasil. A gente faz também as nossas. Hoje a gente também fala que as nossas donas de loja, né, as nossas multimarcas e franquias, Elas têm elas que ser uma também referência, né? também precisam ser referência. Elas também precisam assumir esse papel, né? Que aí elas ficavam, porque as influenciadoras hoje não vendem mais. Eu falei, olha, o papel de venda é seu.
né? É. Assume o seu papel também. Exato, exato. Faça você essa influência. Então, várias morrem de rir, falam que de tanto eu incentivar. E era tão legal porque eu incentivava todas, né, as donas de loja a ir para É. frente e eu não ia, né? Porque o varejo. Ah, mas agora você tá na frente. Porque o varejo, ele é muito desafiador, né? Total. Falando de Brasil. Uhum. E. Não, acho que de mundo, né? Falando É, de mundo, o varejo ele é muito desafiador. E você acaba pulverizando e criando várias frentes de força, né? Para essa venda. E. Óbvio, tem uma parte muito memorável, acho que da Luísa Barcelos, nessa história recente, que são as collabs e são as grandes campanhas sempre muito equilibradas e com personagens relevantes daquele momento. E é muito legal que quando você vai na fábrica, você faz os quadros daquilo é. com imagens impactantes que fazem parte. Você também fez agora o livro, né, a revista, Uhum. contando essa história que é muito É. legal. Mas tem algumas, assim, algumas que tem o seu coração, assim, algumas que você achou que. Dessas recentes que você falou, putz, isso foi muito memorável, impactou. É Eu assim, tenho uma que eu é. gosto. Vou te falar que todas elas fizeram, foi tão legal assim, porque eu acho que todas as escolhas, a gente chama de escolhas estratégicas, assim. Do momento, a gente tem muito esse olhar do momento, o que está acontecendo, por isso que eu falo que é tão importante a jornada do nosso consumidor, entrar nela a fundo para a gente fazer as melhores escolhas. Então, eu lembro direitinho que quando a gente fez a primeira collab, a gente fez com a Silvia, era o momento que a Silvia estava nascendo. E sempre foi isso, assim, né? Sempre tudo nosso era quando estava pioneiro a história, assim. Uhum. Então a Silvia estava nascendo da pandemia com um olhar familiar. Ela conseguiu na pandemia os valores de família, ela pôs para fora. Ela vivendo no interior com as meninas, aí todo mundo Fazendo participando, as lives, também conectada dadas. com as outras pessoas, que eu acho Então que foi ela uma conseguiu, virada. então ela fez assim, foi ali um momento de virada da Silvia, que as pessoas realmente foram conhecer a Verdade, Silvia. é Então a gente verdade. pegou nesse momento que ela tinha um olhar familiar, e era o momento da pandemia que as pessoas se juntaram à família, Uhum. né? E muitas pessoas começaram a se enxergar como família, que não se enxergavam mais. Então a escolha da Silvia foi muito por esse lado, assim. Então, nesse momento, a gente foi muito assertivo por isso, era um crescimento da Silvia, e era muito Foi mais, uma não era virada, porque realmente. O mercado parou para ver aquela campanha. é. E era uma coisa assim de trazer um momento familiar. As pessoas estavam com o olhar de momentos familiares, né? É onde a gente já sentia conforto, concorda? Na Sim, família. é Então, verdade. aquilo ali foi muito assim, e eu acho que é uma campanha, eu acho que o seu olhar foi muito importante naquela campanha. Ah, Era um olhar obrigado. assim, Marco, assim, a campanha foi Ela é incrível, né? impecável, né? Impecável. Ela, ao mesmo tempo que tinha essa coisa da mulher real, a gente conseguiu equilibrar com um sonho, Sonho com com o essa parte novo lúdica. dela Ela tava ali como uma andando. diva. Não, foi assim, maravilhoso. E aí depois vem Tássia, né, assim. É, Ah, Tássia, eu vou te falar que é uma parceira que eu te falo assim, de todas tem meu a sua coração. história tem, é muito legal com ela, né? A Lá do Tássia é a começo. primeira, né, gente? Ela tá com a Ela é gente. Eu nunca deixei uma de ter referência. nada com a Tássia, assim. A Tássia esteve com a gente em todos os nossos momentos e eu tive também em todos os momentos da Tássia. Eu É acho que a verdade. Tássia é a que mais mexe realmente, assim, com o coração, assim. Tássia é uma menina muito verdadeira. Tássia é uma menina muito família. Tássia é uma menina Mineira. mineira. Tássia é uma menina que entrega muito mais do que ela te compromete. É um profissionalismo que eu acho, assim, acima da média, assim, não é da média. A Tássia tem um É profissional, verdade. Ela sim, é muito verdadeira com os valores dela, né? com tudo, assim. Então ela é muito ela, muito Profissionalíssima, líssima, assim. entrega mais do que se compromete, é na data. Eu acho que também uma carreira como a dela, que começou quando nem existia, quando tudo era mato, É. só se mantém relevante baseada nesses valores de profissionalismo, de valorizar o teu cliente, De ética, de de tudo, ética, né? de tudo. É É. verdade. Então você Eu vê que assino ela embaixo. mantém sempre os mesmos parceiros, ela pensa muito igual a gente, É assim. verdade. Então eu acho que a Tássia é uma que mexeu muito comigo, assim, muito, e mexe até hoje. Tássia, ó, eu tive no casamento da Tássia, eu tive nas festas da Tássia, eu tive todos os momentos da Tássia, Existe assim, dos uma filhos relação que todos. vai além, A né? gente nunca deixou de fazer a gente nunca ficou um ano sem tratar Claro, junta. Então a claro. Tássia, eu acho que tem essa história verdadeira e É. continua sempre. Aí depois veio A gente teve Camila Coelho. Uma que me marcou Camila muito, Coelho naquela casa que foi maravilhosa. linda. Eu acho que outra virada muito grande foi quando você trouxe a Leone Reine. Aham. Ah, Foi que um também é uma evento coisa muito lindo. interessante. Você trabalhou com a Chiara Chiara Ferragni, Ferragni aham, antes de antes de todo todo mundo. mundo, né? Não, Trouxe lá de. trouxe. E era uma legal, Mar, que existia uma rixa da revista, estava no começo da rixa da revista com o influenciador ainda. Porque, obviamente, os anúncios Foram mudando de foram mão, aquela mudando de confusão. mão, óbvio. E aí, quando a gente trouxe a Chiara,
Isso lá em 2012, né? A Vogue, 2011. 2012, a É. Vogue pediu pra gente para fazer uma campanha de editorial com a Kiara. Aham. Foi a aceitação, foi muito legal isso, assim. A gente fez um evento em São Paulo maravilhoso com a Kiara. Óbvio. E a gente foi muito legal, porque quando eu trouxe a Kiara, eu fiz assim, eu mandei para ela no Instagram dela uma mensagem assim: quero te apresentar o Brasil. Isso, Desse jeito. desse jeito. Em 5 minutos eles responderam a gente. Já fizemos. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu que a Fiat acompanhasse a gente na viagem. A gente começou por Belo Horizonte, Rio e São Foi uma Paulo. tour. Foi um tour que a gente fez. Então foi algo muito novo, assim. Então, sabe aquela história que todo mundo põe foto de influenciador no hotel? Aham. A primeira marca a fazer isso foi a gente. A gente fez Verdade. Contácia uma vez, bem antes. Depois, quando a Kiara chegou, o hotel estava assim. Então, aqueles mimos de hotel. Então, várias coisas que hoje acontecem, até em hotéis, em outros negócios, a gente sabe foi fundado com a gente, no nosso começo, assim, de fazer essas histórias. Então, a Kiara foi isso. E a Fiat, para você ter uma ideia, a Fiat pôs carro de exposição buscando aeroporto, em todos os aeroportos com a gente, chegava, tinha um carro da Fiat, Que uma legal. carreada da Fiat, então grandes marcas vieram com a Que é gente nessa, italiana e tem tudo a ver. porque E realmente era pioneiro, assim, né? Quando uma que tem me marcou muito foi que a gente fez juntos da Leone Reine, que assim, era maravilhosa. também a ascensão do TikTok. Aham. E Que a ela foi gente também que ela surgiu daquela história de uma outra novidade, que ela fazia aqueles vídeos de de transição de zão, look, e a gente trouxe para o Rio, Rio, né? Então aham. trouxe uma alemã gringa para o Rio para encarnar dentro do estilo dela, que é Não, aquela super campanha, assim, aquela maximalista. campanha dói, assim. Eu acho que todas É, as últimas campanhas, elas vão ficar por muito tempo, não são campanhas que cansam, né? e E eu muito acho verdadeiras, assim, e, de lindas, assim. eu acho que um diferencial, uma grande dica assim para todos os empresários aí de moda, que também eu aprendi com você, é extrair da campanha tudo que você puder. Então a campanha ela começa acontecendo, na verdade eu acho que o maior boom da campanha é quando ela tá acontecendo ali naquele momento, se você for divulgar depois ou no real time, no caso da Leone foi real time. Então assim, não deixa só para extrair a foto ou fecha um filme, tudo tem que virar conteúdo, né? Tudo, tudo, desde o começo, assim, as pessoas que estão em volta, todas essas pessoas ali são importantes, todos têm uma história para contar. A gente gosta muito de contar histórias, né? Então a gente sempre fala isso, assim, quando a gente vai apresentar e vai fazer a campanha, né, as historinhas estão todas contadas. Então hoje a gente recebe um planejamento que eu vou até o final da campanha. Então eu recebo antes, a gente vai saber tudo que vai desdobrar naquele material. Se planejar antes, né? Aham. E você levar uma pessoa só para fazer stories, outra Uhum. para um videomaker de A gente bastidores. tem de tudo separadinho para Óbvio, gerar muito material. óbvio que isso demanda investimento, né? E eu acho que dependendo do tamanho da marca, isso vai mudar, né? Não dá pra gente também ser irreal, sabendo que cada tamanho de marca permite que você tenha aquela quantidade de equipe. Mas eu Mas acho muito existem pessoas legal. criativas e pessoas que conseguem adequar o seu preço, entendeu? É, Mas põe as pessoas sabendo o que ela tem que o que elas entregar. vão fazer, né? Aquele vai fazer stories, depois é bastidores, Isso aí. profissional, fashion Desenha film. antes tudo, planeja de verdade, faça, Exato. né? E apresente para a equipe inteira, para surgir mais ideias, para quando Traga as pessoas para perto, né, das aham, participar. estratégias. A gente, por exemplo, a gente até gente de fora, sabe assim? A gente chama o comercial, a gente faz muito isso, comercial, para ver se está fugindo muito, para ver qual que é a receptividade deles, para eles também contribuírem. A gente faz muito isso assim dentro. Isso é uma integração que eu acredito piamente, Nós assim. temos o comercial muito próximo, o marketing muito Criativo e próximo. marketing andam juntos, né? Você, na verdade, E a gente, eu sou das duas, mas a gente puxa o criação e comercial marketing. também. A gente Uhum, puxa o comercial, a gente não deixa ele para fora, sabe? uhum. A gente também escuta a deles pra gente poder conseguir o melhor resultado no final. Que legal. E hoje, né, você tem a Toya, sua filha, que está estudando marketing, que eu acho que já tem um pezinho ali na moda, a gente não sabe exatamente o que vai virar, É. porque ela é muito nova, mas quando você pensa, a gente falou de passado, que é muito forte, né, do alicerce que a sua mãe é até hoje, Aham. do presente que você é, com esse seu radar muito afiado para todos os movimentos, mas quando você pensa em futuro, que legado que você quer deixar para a Toya? A gente hoje, né? Hoje a gente já tem duas E os filhos dos seus irmãos, irmãos, né? né? Não podemos Hoje a deixar de gente falar. tem duas sobrinhas, três sobrinhos dentro da empresa já. A gente tem a primeira geração de sobrinhos, que são os mais velhos, Fernanda e Isabela. Uma é responsável pelo varejo das lojas e franquias, e a outra é responsável pelo e-commerce, e hoje ela já virou gerente de marketing comigo. A Isabela mais nova. E aí, a gente hoje tem, dentro da empresa, a gente tem um grupo de conselheiros, e agora a turma jovem da próxima geração, eles estão montando um conselho deles, né?
e eles vão participar a primeira vez da montagem, todos eles, né, todos os sobrinhos vão participar da montagem do planejamento estratégico do próximo ano. Desde já, né? Pavimentando Da para o futuro. futuro, eles vão estar junto. E a gente desenhou também, né? A gente tem um acordo familiar que a gente desenhou como é que é a carreira desses meninos, o que que eles precisam ter, né, para entrar para a empresa. Então, eu estou recebendo agora a Mariana mais nova. Ela acabou de formar em Fashion Business pela Esquema na Europa e ela volta, mas ela está trabalhando do meu lado, assim. Então, a gente quer que eles vão ter Trazer uma para perto carreira. antes da Isso. mudança, né? É. Pavimentar E eles, mesmo. a gente vai querer que eles têm toda uma avaliação a ser cumprida, né? Eu quero que a Toy tenha muitas experiências fora primeiro, assim, eu acho que primeiro eu acho que ele tem que se encontrar. Eu acho que cada um tem que se encontrar se é realmente não vir para a empresa como se fosse, ela tem que saber o seguinte, que se ela tiver a vaga na empresa, ela tem vaga também em qualquer outra empresa que ela quiser, né? Não é ter uma vaga na empresa e não conseguir ser uma profissional reconhecida pelo mercado. Sim. Então eu acho que ela tem que primeiro Até para trabalhar para o segurança mercado. pessoal Isso. dela, né? Eu acho que eles têm que ter uma conquista fora, trabalhar Legal. fora, né? Mas eu acho que também o que a empresa, a gente também tem que saber profissionalizar as empresas familiares, né? Elas também Uhum. precisam, né? E isso não quer dizer que os filhos não possam estar dentro, mas eles precisam preparar para estar dentro. Não pode ser uma coisa fácil, uma Não, herança, né? não, E você é bem aberta também a esses insights, né? Que essa geração nova, os seus adoro, sobrinhos, a sua filha, adoro. vai dizendo. É, Tantas vezes que a gente fez reuniões, você falou assim: ah, a Toya me disse que isso que é o mais gosta. Você é muito é. atenta a isso, né? Adoro. Escuta, gosto muito de escutar dessa turma jovem, assim, porque vem num pensamento muito diferente, né? Eu tenho o Luiz Felipe de 22 e a Toya de 18. Os dois já são diferentes. São gerações completamente diferentes que têm uma forma de consumo diferente e que, né, são nossos futuros clientes também, assim. Então, eu acho que esse olhar jovem a gente não pode perder nunca. E agora a gente até fez essa campanha com a Maria Antônia Brás também Aham. recentemente. Você contou que lá atrás a gente fez a Silvia e agora Agora, vem a filha do meio, no né? Que momento é e que no momento muito especial, porque as pessoas estão pedindo muita essência, uma coisa mais natural. natural, mais jovem, né, as pessoas mais fluida de verdade. E ela tá representando justamente isso, porque ela não tem aquela obrigação de postar, ela posta quando ela consegue, porque ela faz um curso de medicina, e ela é muito leve, né, ela é uma menina muito leve, assim, eu acho que nós Muito estamos num momento natural, né? Não se leva tão a sério. não sei, a gente está num momento de leveza, né, Marco? Eu acho que Com a gente. certeza. Vem a história do Labubu, vem a história do Sonny Angels, tudo isso eu acho que é um refúgio mesmo, um escapismo um pouco, talvez, da gente sentir conforto, né? Assim, a vida não pode ser tão séria assim, né? A gente pode levar a vida tão a sério assim. Então a É, gente também pode também ter momentos mais descontraídos, mais leves, né? Assim, e a gente é adepto da moda do Labubu e total. do Sony Angel, Eu né? sou e amo. Conta um pouco, assim, que você ama todos esses movimentos. Eu acho isso tão interessante, porque as pessoas são avessas a esses É. movimentos jovens e as coisas. Ah, isso é besteira, isso é cafona. E a gente é tão contrário a Né, né? isso, né? E é tão engraçado. Olha, eu escutei que falar que as pessoas que estão, né, com essa história de Labubu, de Sonny Angel, são sem substância, né? Eu talvez possa ser, talvez eu queira estar sem substância, porque o mundo tá tão cheio de substância, né? Eu entro hoje na internet, é tanta gente dando aula, tanta gente ensinando, Substância até na cara, né? não, em tudo, sabe? E eu tô querendo tão, eu acho que eu tenho hoje 56 anos, eu tenho tanto para aprender, eu tenho uma sede de aprendizado. Então, acho que é um pouco meio dessa infantilidade mesmo. Eu não quero me sentir pronta nunca. Eu quero me sentir sempre em busca do que é novo. Adoro esses movimentos. E esse movimento eu vi há muito tempo numa viagem e aconteceu que eu vi uns japoneses. Eu tenho uma admiração por japonês, porque eu acho que eles Eles têm um estão à olhar para a frente. moda assim É. sensacionais. Então, em viagem eu fico atrás, sabe, de onde eles estão. Então, eu sempre olho japonês. Eu vejo japonês, você vai ver que meu olhar, meu radar vai assim. E como empresário, eu acho que até não é não inteligente, assim, existe um sucesso mundial, que é a história da Secret Box, Ah, né? Então, assim, uma empresa que está fazendo aí milhões e milhões e milhões, como é que a gente vai se ah, fechar para é isso isso. e descartar e achar que não é legal? Gente, que Traz a prova aí aqui, deixa eu do te falar uma quanto que a coisa, gente gente. ama. Aqui, a empresa é uma empresa que ela limita a venda de uma por pessoa. É uma empresa que teve que fechar em Londres as lojas para a pessoa não poder ir lá buscar, ter que vender online. Ah lá, gente. Mostra a prova de como a gente gosta do que é infantil, do que é sem substância Ó, aqui. gente, é que gosta de Coca-Cola como eu.
Ai, gente, é Não muito sou eu, a que fofo. Como alguém veste. não gosta disso, Hã? gente? Como alguém não acha isso Aí tem a divertido? Não, vou te falar, e sabe por que que eu acho divertido? Porque é difícil colocar aqui combinando. Aham. Entendeu? E tem 2 senhoras que andam com as bolsas delas, é umas coisas, eu acho que são as mulheres mais chiques que eu conheço. As de Palm Beach? Aham. Eu sei. Você sabe quem que é as Eu 2? sei, eu Eu amo sei. aquelas Eu 2. também, elas têm uma multimarcas chiquérrima. Chiquérrima, é uma loja maravilhosa, e as 2 andam numa chiqueza com isso, como é que eu vou ficar lá que não Mas, não amor, tem isso é coisa jeito, de hã? gente de moda. Gente de moda tem que estar Eu também não aberto quero que ninguém aos entenda também movimentos. não. É, exato, Hã? exato. E você tem que fazer o que faz sentido pra É, você. e eu gosto do movimento, a turma jovem lá do departamento tá amando, tá me achando que eu sou jovem com eles, entendeu? Me traz Que conexão com eles, me delícia traz fazer parte assunto pra disso. eles, entendeu? Eu tô sendo parada no aeroporto, as mães, o mais legal, que eu tô sendo parada no aeroporto pelas mães das adolescentes. Nossa, onde você conseguiu? Minha filha tá me deixando doida. Aí eu vou e conto. Então isso pra mim também eu acho que traz assunto. Eu gosto de relacionamento, eu gosto, tudo isso e eu acho que eu gosto também um pouco dessa ousadia, sabe? De ter coragem. Eu sempre fui essa menina. Dane-se o que as pessoas estão Eu raspei falando. cabeça com 15 anos, entendeu, Marco? Mentira. Raspei. Essa autenticidade também, ela é muito fundamental para o sucesso de um negócio de moda, com certeza. É isso, como é que você vai conquistar essa geração futura, você vai garantir a longevidade de uma marca se você é fechado para os É. movimentos que estão atraindo E eu eles, né? eu queria ter uma marca que eu pudesse vender só online, porque tá dando congestionamento na porta, né? E sendo Exato, perigoso. Você imagina, que exato. negócio é esse, né? Que negócio A é gente esse? tem que afundar nesse negócio e entender, porque é uma tendência de comportamento. As pessoas que estão buscando algo. O que que elas estão É, buscando com isso? Né? exato. É muito É, não, mais. não é à toa, Não né, esse é, movimento. não é, não é. E depois, assim, dessa história de tanto sucesso, de tanta verdade, o que que tem aí dentro ainda que você acha que você gostaria de realizar? O que que te move ainda? Porque eu sinto que é normal um empresário de moda passar por altos e baixos. Eu já acompanhei alguns momentos seus de mais cansaço, mas eu sinto É. que você tá com gás total. O que que te faz seu olho brilhar ainda? O que 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 faz. faz meu olho brilhar é cada conquista dos meus funcionários. Hoje, o meu papel ali dentro é dar emprego. Eu quero cada dia dar mais emprego. Quero cada dia ter funcionários conquistando. E é uma geração que está me desafiando muito, assim, né? Então, eu quero cuidar dessa geração nova, entender o que que Ser uma faz o olho dele referência? brilhar, porque é muito legal isso. Você vê uma geração que não quer comprar carro, e isso me mata, gente, me mata. É uma geração que não quer comprar carro, é uma geração que não quer comprar apartamento, é uma geração que não quer casar. Eu quero mudar essa geração. Eu quero fazer essa geração comprar um carro, eu quero essa geração comprando eu quero criar que essa geração tenha desejos, né. Então eu quero entender quais são os desejos dessa geração para que eles conquistem os desejos. Eu sei que eles querem viajar, então o que eu mais quero eu brinco muito, né, a gente já chegou de um par Esse equilíbrio, a né? 1 milhão de pares e hoje eu brinco que eu quero ter 1 milhão de funcionários, Ai, que sabe, demais. conquistando o mundo com eles, sabe, assim, então muito Eu pensando sei. nisso, assim. Porque eu acho que, óbvio, eles vêm cheios de gás, cheio de novidades que abastecem a gente e abrem nosso olhar para o futuro, mas isso precisa de consistência, de Equilíbrio. experiência, de maturidade. Eu acho que só a própria maturidade proporciona É, isso, eu né? acho que eles vieram de um mundo que tinha muita facilidade, né, Marca? É um mundo de De internet, informação, é um mundo de informação fácil, é um mundo de aprendizado rápido. muita opinião. É. Então, eu acho que a gente, com os valores, cada dia mais eu quero deixar esses valores que a gente construiu, né? Porque uma empresa de moto que dura 36 anos são poucas, né? Então, eu Tem um quero mostrar motivo que aí, tem existe uma também, razão. que as mulheres de 56 anos também possam ser jovem como eles, Como né? a E dona trazer, Dorinha. claro, trazer esse olhar para eles também, né? Mostrar um pouco do nosso universo, assim. Eu acho que sempre o equilíbrio que é o legal, assim. Exato. Ai, que conversa gostosa. Foi muito bom. Gostou? Cheio de verdade, cheio de sentimento e mais admiração por você. Obrigado por seu tempo de empresária corrido. Mas foi muito bom. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar na história da Luísa, nos seus valores, nos valores da família. Estou muito feliz É, que a gente eu acho pôde que quando fazer isso faz com acontecer. amor, né? Tudo vai se abrindo. Aham, as portas se abrem com amor. Quando você faz para o outro, né? É, Quando você sabe que o outro também precisa ganhar, volta tudo. Gente, é pensa no impressionante, outro volta tudo também. pra gente. Palmas! Foi bom, né?